Fala pessoal, vamos aí para mais uma videoaula. Na aulinha de hoje a gente vai fazer um exemplo aí de como encontrar, os elementos de área, elemento de volume, elemento de comprimento e os vetores unitários para as diferentes coordenadas curvilíneas, utilizando lá aquele método algébrico que eu ensinei na videoaula passada, beleza? Então meu nome é Wellison e vou ficar com vocês aí nessa atividade. Mas antes de iniciar, aí, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificação para receber mais conteúdos como esse. Beleza? Então bora lá para o vídeo. Bem, é o seguinte, na última aula nós definimos aí uma metodologia que eu falei para vocês que era muito simples para a gente encontrar os nossos elementos de área, volume, etc., que são necessários aí para resolver diferentes integrais e diferentes problemas, principalmente em física, quando a gente precisa converter a nossa conta que está em coordenadas cartesianas para outros sistemas de coordenada, como polar, cilíndrico e esférico. Então, muitas vezes a gente precisa encontrar a posição, velocidade, aceleração, calcular gradiente rotacional e divergente em outros sistemas de coordenada, e essa metodologia ela permite a gente fazer essa transição aí de uma maneira bem agradável. E esse é o objetivo da aula de hoje. Nessa aula nós vamos fazer as continhas para os elementos de área e volume, que geralmente dão bastante trabalho. Vou mostrar para vocês que é muito simples encontrar com essa metodologia os vetores unitários. E numa aula seguinte a gente tenta mostrar como que faz a transformação para encontrar as derivadas, o gradiente divergente rotacional também, que dá uma dor de cabeça bastante, e vocês vão precisar muito em matérias como eletromagnetismo e mecânica quântica, tá bom? Então, bora lá. É o seguinte, vamos pegar como exemplo o meu sistema de coordenadas cilíndricas, e aí vocês fazem em casa para o sistema polar e o esférico, que vai dar umas continhas bem bacana de se fazer. Então eu escolhi essa aqui porque dá para a gente ter um trabalhinho e vocês pegarem a ideia. No sistema de coordenadas cilíndricas, a gente já tinha aprendido que a transformação para x era ρ cosseno φ, para y igual a ρ seno φ e z igual a z. Então, na nossa linguagem da videoaula passada, e vou deixar o card aí para quem não assistiu, quiser assistir, a gente viu que então o x, basicamente, eu estou dizendo que ele pode ser escrito como um x que depende aqui, no caso, de ρ e φ, tá vendo? Ó? No caso do y, eu estou dizendo que ele é uma função também de ρ e φ, e o z é apenas função do próprio z, tá bom? É isso que está acontecendo aqui para a gente poder usar a linguagem da aula passada. Aí na aula passada a gente falou o seguinte, ó, bem, com aquela metodologia, no final das contas a gente precisava encontrar um fator de escala que eu chamei de Hzinho. Então todo o trabalho que nós vamos ter é de determinar o H. Determinar o H, o resto é moleza. Então é isso que nós vamos fazer. Então o nosso exercício consiste no seguinte, tá? Um exercício longo, talvez eu divida o vídeo aí em duas partes, tá bom? Vamos dividindo aí. Mas basicamente o que eu quero é encontrar os elementos de comprimento, os meus DSI, essa vai ser minha pergunta, os meus elementos de área, outra pergunta, os meus elementos de volume, vai ser outra pergunta, o meu DR em coordenadas cilíndricas vai ser outra pergunta, e os meus vetores unitários vai ser outra pergunta. Ou seja, o intuito dessa aula é a gente calcular para a coordenada cilíndrica todas essas quantidades. E aí vocês têm como exercício fazer a mesma coisa para a coordenada polar e para coordenadas esféricas. Tranquilo? Então, bora lá. Então, primeiro passo que eu falei para vocês é descobrir o fator de escala HI, Então, nós sabemos, na videoaula passada, que... Deixa eu escrever aqui. Então, sabemos que o meu DSI, ele era dado por um HI de QI. E que o HI, ele era dado como a raiz quadrada
das derivadas parciais do novo sistema de coordenada ao quadrado. Então, eu vou lá pegar, ó, del x, del QI, del y, del QI ao quadrado, mais del z, del QI ao quadrado. Então, a gente tem que ter esse trabalhinho aí. Então, no nosso problema aqui, para ser simples, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o meu H1 ser o meu H de ρ, o meu H2 ser o meu H de φ, e o meu H3 e o meu H de Z, tá bom? Então, vamos usar essa notação para a gente não se perder. Então, vamos calcular um por um, basicamente. Então, vamos calcular o primeiro caso. Ó. Vamos calcular o H1. Então, meu H de ρ, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, H de ρ, ele vai ser igual a del x del ρ ao quadrado, mais del y del ρ ao quadrado, mais del z del ρ ao quadrado. Pronto. A gente matou isso aí. Então, o nosso trabalho, basicamente, é calcular as derivadas parciais, que não é difícil porque a gente já tem, né, a relação, tá vendo, ó, de x com ρ. Nós já temos tudo, né? Nós temos a relação de x com ρ, de y com ρ e de z. Então, é bem simples. Então, o nosso trabalho, basicamente, é calcular essas derivadas. Então, ó, del x, del ρ. Como é que dá isso? Vai ser del ρ de ρ cosseno φ. Então, esse é o próprio cosseno φ. Não tem segredo. Del y del ρ. Esse cara aí é o meu próprio, né? Del ρ seno φ. Então, é o próprio seno φ. E no meu caso aqui, o meu del z del ρ tem que dar zero, porque o meu z não depende de ρ, tá certo? Então, matou. Estamos falando de derivada parcial, então aqui a gente já pode eliminar essa parte aqui, ó. Então, dá zero. Acabou. Então, quem que é o nosso resultado para h de ρ? Muito simples. Substituindo, então, ó, eu sei que del x del ρ é do cosseno φ, então, cosseno de φ ao quadrado mais seno de φ ao quadrado, vou tirar a raiz quadrada. Cosseno de φ ao quadrado mais seno de φ ao quadrado é uma propriedade trigonométrica que vale 1. Então, raiz de 1 é o próprio 1. Então, eu sei que h de ρ vale 1. Pronto, encontramos o nosso primeiro termo que estamos procurando. Vamos para o caso número 2, né? Nós temos que encontrar os h's. Então, caso 2, a gente vai encontrar o H2, que eu estou chamando de H de φ. Então, a mesma coisa. Então, vou escrever aqui na frente. Fica bonitinho. Ó. H de φ vai ser essa expressão aqui, ó. Del x del φ ao quadrado, del y del φ ao quadrado, mais del z del φ ao quadrado. E aí eu tiro a raiz quadrada de todo mundo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos devagarzinho de novo, ó. Então eu tenho que calcular essas derivadas parciais aí devagarzinho, ó. Del x del φ. Então eu vou tomar del φ do primeiro termo. Então eu vou tomar aqui de ρ cosseno φ. Note que agora a minha derivada é com relação a φ, então ρ fica constante. Então, a derivada de cosseno de φ é menos, né, ρ, seno φ agora. Pronto, matamos a primeira derivada. Segunda, del y, del φ. Então, eu vou derivar com relação a φ. A expressão de y, que é ρ, seno de φ. Então, o ρ é constante, ele sai, então é ρ cosseno φ. Então, não tem segredo. E, novamente, del z del φ. Esse cara aqui tem que dar zero, né? Porque o z não depende de φ nesse problema também. Então, se a gente substitui agora essa mesma coisa lá naquela expressão aqui, ó, do meu hφ, então a gente vai ficar com a seguinte coisa. Então, logo, hφ vai ficar, ó, menos ρ
seno de φ ao quadrado, mais ρ cosseno de φ ao quadrado. O outro termo é zero, não preciso me preocupar. O menos aqui vai embora por causa do quadrado, e eu posso colocar então ρ ao quadrado, seno φ ao quadrado, mais ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado φ. Note que o ρ aparece para todo mundo, vou colocar em evidência, então ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de φ, raiz quadrada. Esse termo aqui dentro, a gente já viu que ele vale 1, né? Então, não tem muito segredo. Esse termo aqui vale 1. Então, a raiz quadrada de ρ tem que dar o próprio ρ. Pronto. Então, a gente conclui que o meu h de φ tem que valer ρ. Tá vendo? Então, é um fator que eu falei para vocês que pode ter dimensão para poder compensar o produto lá, né? Na hora de você encontrar o elemento de comprimento que tem que ter dimensão de comprimento. Senão, não faz sentido físico. Ok, pronto, então a gente encontrou o Hφ e o Hρ, falta encontrar o Hz, né? Para a gente poder matar tudo e a gente calcular, né, as quantidades que nós temos interesse, né, do nosso problema. Então vamos lá calcular o último. Então o último também é bem facinho, porque agora é o terceiro caso, é o meu H3 ou Hz, né, por definição. Então quem que é ele? Ó? Então temos que o Hz... ele vai ser o ΔX com relação ao z ao quadrado, ΔY com relação a z ao quadrado e a derivada parcial de z com relação a z ao quadrado. Nós já vimos que o x e o y não dependem de z, né, para nossa coordenada cilíndrica, então todos esses termos vão para zero e só vai sobrar esse com relação ao próprio z, que vai dar 1. Então, a gente chega que esse coeficiente aqui vale 1, né? Então, meu Hz igual a 1, tá bom? Então, deixa eu resumir aqui. Nós temos o seguinte, nós temos Hρ igual a 1, Hφ igual a ρ e Hz igual a 1 para as coordenadas cilíndricas, tá bom? Então, cada sistema de coordenada você tem que fazer essa continha aí. Não confunde, não. Pronto, matamos o nosso problema. Essa é toda a dificuldade. Agora, o resto é simplesmente substituição. Então, primeira pergunta que a gente pode tentar responder. Olha lá, ó. Vamos colocar aqui como itens. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos para o item 1, então, para ficar fácil. Item 1. Quem são os elementos aí de comprimento em coordenadas cilíndricas? Então vai ficar fácil. A gente tem 3 direções, né? Porque a gente tem ρ, φ e z. Então a gente vai encontrar um elemento de comprimento para cada direção. Então é bem facinho aí. Olha lá, ó. Você vai ter que o ds e a gente vai escolher. Então vamos lá pegar o primeiro. Eu quero o ds1. Eu chamei o 1 de ρ, que é a direção de ρ. Então, eu vou chamar de meu ds ρ. Quero saber quem é esse comprimento. Quem que é ele? Ó, ele a gente viu que é H, né? E dqi. Então, Hρ, d ρ. Como o meu H para esse cara é 1, então, meu elemento diferencial de comprimento na direção do raio do cilindro é o próprio dρ. Pronto. Matamos o primeiro. Caso 2. Vamos pegar o 2, que é o φ. Então, o meu dsφ. O meu dsφ também, ó. H, φ, dφ. Assim que a gente aprendeu. Quem que é o Hφ, ó? Vale ρ. Ah, apareceu um ρ, dφ. Agora tem que fazer sentido para você, porque que quando você está fazendo a mudança de coordenada, quando você usa a variável φ, aparece um ρ, tá vendo? Por quê? Porque o ρ ele tem que ser um fator de escala para dar a dimensão de comprimento. Olha lá, ó. Se você não tivesse o ρ aqui, dφ não tem dimensão de nada, ia ficar errado. Dimensão de comprimento tem que ter comprimento. Então, quem dá essa dimensão é o ρ, tá bom? Então, apareceu pra gente. Vamos pegar o ds3, né? Ou o ds na direção z, como a gente chama. Então, é hz, dz, que é o próprio dz. Pronto, então a gente encontrou todos os elementos de comprimento em coordenadas cilíndricas, tá bom? Então, se você tiver um problema
que lá tem um produto escalar com os elementos, né, de comprimento, você já sabe encontrar, né, tudo aí, beleza? Então, integrais de linha aparece bastante esse tipo de coisa aí. Vamos lá, vamos seguindo. O próximo que a gente quer calcular, o elemento de área. Olha lá, vamos lá. Elemento de área. Deixa eu fazer aqui devagar, né? Então, nós temos o elemento de área. Pronto, o elemento de área também não tem segredo. Então, o elemento de área agora também não tem segredo. A gente já aprendeu como é que ele fica. Então, eu vou escolher qual que é a área que eu estou estudando, né? Então, deixa eu fazer um desenho aqui bem simplório, para facilitar a nossa visualização. Pronto, então eu estou aqui na coordenada cilíndrica, que é o meu Z. Então eu tenho aqui ó, o meu ρ, e eu tenho aqui o meu φ, tá vendo? Então pensa o seguinte, qual que é a área que você está querendo estudar? Eu posso pensar, por exemplo, ó, na área formada pelo raio, tá vendo? Uma área que sai pelo raio aqui, ó. Vou tentar fazer aqui o desenho, ó. E formada com Z, ó. Olha lá, ó. Aqui está o meu ρ, e aqui está o meu Z, olha lá, ó. Z chapéu e ρ chapéu, ó. Então eu teria essa área aqui, ó, que eu estou fazendo em corte, ó. Se for essa área que eu estou analisando, então eu estou analisando a área formada, ó, vou fazer DA, e J é a minha área formada pelo elemento 1, que eu estou chamando de ρ, e o elemento 3. Tá vendo, ó? Então, sendo essa área, quem que eu vou pegar? Então, eu vou ter que pegar a multiplicação pelo meu ds1 pelo meu ds3. Foi assim que a gente aprendeu. E aí fica fácil. Quem é o meu ds1? H1 dq1, H3 dq3. Essa aqui é a ideia. E aí a gente vai pegar quem é o H1. H1 vale 1 pra gente, né? Não tem segredo. Então, 1. O H3 também vale 3. Então, basicamente, nesse problema, eu sei que essa área diferencial, ela é dρ dz. Se eu tiver num problema lá, que eu tenho uma integral de superfície, e a integral de superfície, ela está analisando essa superfície, né, que a gente está mapeando, o elemento de área que eu vou utilizar na minha integral de superfície é dρ dz. Então, é isso que tem que ficar na cabeça de vocês, que vocês têm que saber qual que é a superfície que vocês estão integrando, porque senão não faz sentido simplesmente pegar um elemento qualquer, tá bom? Vamos para o segundo. Segundo elemento de área para a gente montar. Então, ó, vamos pegar o próximo elemento, que é o seguinte. Então, elemento de área, vamos continuar nele. Ó. O próximo, a gente vai pegar agora, a gente pegou ρ e Z. Vou pensar um outro aqui, ó. Então, novamente, eu tenho Z nessa direção. YX. Ρ aqui, ó. E meu φ. Pronto. Aí não, eu quero um elemento que está aqui, ó, na superfície. Imagina que está cortando o cilindro aí transversalmente. Eu estou pegando essa fatia aqui redondinha. Então, algo assim, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Tenho o ρ aqui e estou andando, né, ó. Tá vendo, ó? E estou andando de φ para cá, ó. Então, eu estou nesse tipo de área aqui, ó. Tá vendo, ó? Se eu estou nesse tipo de área, então eu vou estar numa área cujos elementos que eu estou investigando tem que ser o meu 1, que é o ρ, e o meu 2, que é o φ. Tá vendo? Olha que legal. Aí dá para você perceber, então, que eu vou ter que pegar o elemento de comprimento do raio com o elemento de comprimento do ângulo, né? Do dφ. Pronto. E aí ficou fácil, que eu vou ter H1, H2, dQ1, dQ2. Nesse caso, eu sei que H1 é 1 e o H2 é ρ. Então, vai ser ρ, dρ, dφ. Viu como é simples? Uma coisa bem interessante que vocês não podem deixar de notar, porque quando a gente pega a natureza vetorial da definição de área para esses elementos, a gente tem que lembrar que nas integrais de fluxo, lá onde a gente usa os teoremas de Stokes, os teoremas de Gauss,
né? Principalmente o teorema de Gauss, que você tem lá uma integral de área, uma integral de fluxo, vocês têm que lembrar que essa areazinha ela é mapeada como um vetor. Então, ó, vou pegar essa primeira. Então, eu peguei o vetor, tá vendo? Ó, 1 e 3, que representa ρ e z. Então, na verdade, o meu elemento de área aqui, ó, ele ia ser um N, que é um vetor normal, não é isso? Ó? Vetor dA, e isso aqui representa o meu vetorzinho de área. Aí você vai perceber que quando eu pego o vetor, nesse exemplo aqui, ó, que eu estou pegando 1 e 3, que é o raio e a coordenada z, quem é o vetor normal a ρ e a z? É o vetor φ, tá vendo? Então tem um vetorzinho φ, ó, que está normal aqui a essa área, tá vendo? Então a mesma coisa acontece aqui, ó. Quando eu escolho a área formada por ρ e por φ, Z é o elemento normal. Então eu posso dizer que eu tenho uma área aqui, ó, se eu for escrever lá no sentido vetorial, Z chapéu dA, tá vendo? Ó? dA 1, 2. Então, vocês têm que pegar essa maldade, que quando a gente está no sentido vetorial da coisa, você sabe que tem um vetorzinho normal nas expressões lá de integral de área, né? Você tinha lá uma integral de produto escalar dA, essa é a área que a gente está analisando se está passando fluxo de alguma coisa ou não. Então, você tem que ter certeza, tem que ter clareza de qual é a área que você está pegando aqui na sua integral, beleza? Então, ótimo. Vamos fazer o terceiro caso, para a gente matar as áreas. Então, o elemento de área. Pronto, vamos pegar o último caso. Então, peguei. Então, aqui você tem Z, Y, X. Aqui você tem ρ. Aqui você tem φ, não é isso? Pronto, a gente já pegou a primeira área, não foi ρ com Z, pegamos ρ com φ, a gente ainda pode pegar uma outra, que é Z. Olha lá, ó. A gente pode pegar o 2 e o 3, que é basicamente o φ e o Z. Pronto, essa também a gente pode enxergar, porque o φ é um cara que anda aqui no plano XY, tá vendo? Então, vamos escrever aqui o ρ para ficar fácil a gente enxergar, ó, o ρ, olha lá, ó. Vou definir aqui um φ, ó. Pronto, rodou. Tá vendo? E eu tô rodando em Z aqui, ó. Olha lá, eu quero essa área agora, ó. Que tá aqui na superfície real do cilindro aqui, que tá em Z, ó. Eu quero esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse pedaço, ele tem normal ρ, ó. Ele tem normal ρ. E aí, a gente sabe calcular esse cara aqui, é ρ. Hφ, Hz, dφ, dz. Tá vendo? Ó? O Hφ eu sei que é ρ, o Hz é 1, então é ρ, dφ, dz. Pronto. Então nós temos aí o elemento de área para essa componente aqui. Então se você fosse pensar aqui, né, no elemento de área genérico, né, de coordenadas cilíndricas, você ia ter que saber escrever ele da seguinte maneira. A gente vai fazer uma junção de todos que a gente acabou de encontrar. Então, eu sei que vai ter que ser, ó, ρ dz na direção φ, vai ter que ter ρ dφ na direção z, e vai ter esse na direção ρ. Então, vou escrever na ordem. Então, eu vou ter, ó, ρ dφ dz na direção ρ, é um elemento de área, então, no geral, ele dá tudo isso, mais o que está na direção φ, ele vai dar mais dρ dz direção φ, mais ρ dρ dφ na direção z. Então, a gente tem o elemento de área geral para o caso de coordenadas cilíndricas. Vamos para a próxima pergunta que a gente quer responder. O elemento agora de volume, não é isso? A gente quer matar o elemento de volume. O elemento de volume também não tem segredo, né? Então vamos aqui, caso 3. O elemento de volume, a gente aprendeu que é pegar o ds1, ds2, ds3.
Então, isso aqui é H1, H2, H3, DQ1, DQ2, DQ3. Facinho porque o H1 vale 1, o H2 vale ρ, por causa da coordenada cilíndrica, e o H3 vale 1. Então, ρ. E aqui, então, eu tenho dρ, dφ, dz. Matamos o elemento de volume em coordenada cilíndrica. Muito simples. Pronto. Vamos para o próximo. Vamos encontrar o elemento aqui, ó, diferencial de posição. Para o caso de coordenada cilíndrica, vamos ver o que aparece para a gente, tá bom? Então, olha que coisa simples. Então, item 4. Vamos matar ele. Então, a gente sabe lá, ó, que o meu dr, ele vai ser o meu ds1, por simplicidade, na direção q1, não é isso? Mais o meu ds2, direção Q2, mais o meu ds3, direção Q3. Pronto, acabou, né? Quem que é o meu ds1? A gente já acabou de mostrar, que é o próprio dρ. Então, aqui, ó, dρ, direção ρ chapéu, mais o ds2. O ds2 a gente mostrou que é ρ, dφ, direção φ chapéu, e o ds3 é o próprio dz, na direção z chapéu. Então, a gente mata também o elemento diferencial de posição em coordenadas cilíndricas. Menos uma coisa. E, por fim, que é uma das coisas que deu bastante trabalho de a gente fazer, e aí eu vou deixar o card para vocês lembrarem, é como encontrar o versor unitário, né? Para o caso das outras coordenadas. E agora vocês vão ver que é um trabalho realmente muito simples de ser feito quando a gente usa a matemática para ajudar a gente. Então, bora lá. Então, o caso 5 é encontrar os nossos Q e chapéu, não era isso? Então, vamos pegar o primeiro para tentar encontrar. Como é que a gente encontrava esse cara? Ó, essa continha a gente mostrou na última aula. Eu vou deixar o card aí para fazer fácil vocês lembrarem, que ele era basicamente encontrar o HI, a gente já encontrou para todo mundo, e então resolver essa derivada aqui parcial de R com relação ao elemento que eu estou procurando, né? Então, dr com dqi. Pronto, beleza? Então, basicamente isso. Então, vamos fazer um por um. Então, queremos o ρ chapéu. Vamos ver como é que acha o ρ chapéu, ó. Então, o ρ chapéu, eu vou pegar 1 sobre o h de ρ, dr, dρ. Pronto, é isso que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser o h de ρ, a gente já viu que é 1, então não preciso me preocupar com ele. Então, é a derivada parcial com relação a ρ do vetor posição, ó, yj mais zk. Lembrando que x, y e z tem uma expressão com relação a ρ, φ e z. Acabou. Então, vamos lá. Então, a gente vai chegar aqui, então, ó, vai ficar dx, dρ, direção I, mais dy, dρ, direção J, mais dz, dρ, direção K. Tá bom? Esse último aqui, a gente já viu que Z não tem componente, né? Não tem expressão com relação a ρ, então a gente já pode matar que dá zero. E a gente segue, então, para resolver aqui, ó, vai ficar del ρ. Quem é o primeiro ter? Ρ, cosseno φ, direção I, mais derivada com relação a ρ de ρ, seno φ, direção J. Então, o ρ vai embora, e a gente chega numa expressão que a gente já encontrou nas aulas anteriores, ó. Cosseno φ, direção I, mais seno φ, direção J. Beleza? Então, a gente mata o ρ chapéu. Vamos matar agora o φ chapéu. Então, o φ chapéu, eu vou pegar aqui, ó, φ chapéu, vai ficar aqui como 1 sobre h de φ, dr, dφ. Então, vai dar... Lembrando que aqui o h, né? Ele, pro caso do φ, ele dá próprio ρ. Então, vai ficar 1 sobre ρ. Então, aqui a gente vai matar del φ de xi mais del
YJ, del φ, mais del Z, del φ, direção K. Esse aqui a gente já pode eliminar, porque a gente já viu que também não tem, né? O Z não está parametrizado em função de φ, então também dá zero. E aí a ideia é a mesma que a gente fez para o outro. Então, ρ aqui também, ó. Já vamos tentar matar ela, ó, vai ficar ρ. A expressão aqui dentro vai ficar del φ de ρ cosseno φ, direção I, mais del φ ρ seno φ, direção J. Então, como agora a derivada é com relação a φ, o ρ pode sair da derivada e já vai morrer automaticamente aqui, ó, com o que está lá fora. Então, a gente só precisa fazer essa derivada. Então, derivada de cosseno, a gente sabe que vai dar menos seno φ, direção I, mais derivada de seno vai dar cosseno de φ, direção J. Então, a gente achou a expressão para φ chapéu. Dá uma conferida aí na aula anterior. Vocês vão ver que dá bonitinho, né? E o nosso Z chapéu não vai ter muito segredo, porque vai ser 1 sobre HZ, dr, dz. Como o x e y não tem derivadas aí, ó, né, com relação a Z vai dar zero, então isso aqui vai dar o próprio K, tá bom? E aí a gente consegue encontrar todos os elementos para coordenadas cilíndricas. Então eu deixo aí para vocês, tá? Como exercício, fazer todas essas atividades aí, ó, para coordenadas esféricas, tá bom? Mas antes aí de sair do vídeo, se inscreve aí no canal e deixa o seu like aí na aula, beleza, galera? Até a próxima videoaula.